Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as suas contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe que lhe deviam uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um tempo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. E então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Caríssimo Diácono Luiz, queridos irmãos e irmãs, ao longo das Sagradas Escrituras, entre outras coisas, nós encontramos toda a experiência do povo de Deus. Essa experiência que não cessou, com a última palavra, do último livro da Bíblia, mas continua se realizando através daqueles que têm fé, daqueles que caminham em Jesus, naqueles que fazem parte do seu corpo, a igreja, o novo Israel. E nós encontramos então na Escritura Sagrada muitas manifestações de pedido de perdão. Encontramos já lá no Gênesis, o sacrifício que Abel oferecia, a Deus. E antes disso, a própria promessa de um Salvador para a humanidade pecadora: vos darei um Salvador. E nós encontramos não só na Bíblia Sagrada essa busca de como que placar, a ira de Deus, pedindo perdão, oferecendo sacrifícios. Nós vemos em muitas culturas, em muitos povos, até algumas aberrações, sacrifícios humanos, No entanto, todo ser humano precisa sentir-se perdoado. Então, houve um delito, uma espécie quase de paga, na visão psicológica, do ser humano.
Jesus, ele veio iluminar a humanidade. Ele é a luz dos povos. Então ele vem dar um outro sentido ao perdão. Não uma espécie de, como disse, placar a ira de um Deus vingador que derrama a taça, né, da sua ira sobre a humanidade, mas como uma busca intensa do próprio Deus, que é misericordioso, compassivo e carinhoso, como nós cantamos no Salmo. Nós ouvimos na primeira leitura, então, associar justamente o pecado, que é a fonte de todo mal, também a todos os outros males, até físicos, né? Então, esta visão. E não digo que de tudo está errado isso. Cientificamente se é comprovado que muitas doenças são causadas pelo rancor. Conservar o rancor dentro de si, aquela amargura, né? Então ficar lá alimentando toda aquela, talvez, aquele ódio, vamos usar essa palavra muito forte, mas é isso, né? Aquela raiva que não leva a lugar nenhum. Então por isso que Jesus, ele fala, sim, vamos buscar o perdão. Ele conta a parábola. Aquele que foi perdoado. Eu lembro quando eu era criança, e eu sempre falo dessas coisas, porque eu ficava ouvindo como coroinha, né, no altar, o Evangelho, e ficava perguntando, né, mas por que será que é isso? E eu falava, mas aquele pobre coitado, seguramente foi lá agarrar o outro, para pegar o dinheiro e dar para o seu patrão. Mas eu não tinha prestado atenção, porque aquele patrão tinha perdoado tudo, não tinha mais nada a pagar. Então na verdade ele estava buscando a si mesmo, egoísta. Recebeu o perdão do seu patrão, mas não teve a coragem de oferecer o perdão ao seu companheiro. Então Jesus, ele justamente nos convida a irmos além. Não só, Senhor, dá-me o teu perdão, mas oferecer o perdão, transbordar, né? É como uma fonte, a água vem, desce, escorre pela pedra e se transborda, né? Pois bem, a nossa vida de seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, deve ser assim. Como que Jesus responde a São Pedro? São Pedro pergunta, Senhor, se meu irmão me ofender, fizer o mal contra mim, quantas vezes eu devo lhe perdoar? 7 vezes? E esse número 7 aqui dá a impressão que é assim, 1, 2, 3, chega na 7, chega, né? Não perdoa mais. Não, nós sabemos que o número 7 na linguagem bíblica é o número da plenitude. Então Jesus poderia responder sim, 7 vezes, no sentido de plenitude. Mas Jesus, o que ele fala? Eu não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? A gente poderia pegar a calculadora e falar, então, vamos ver, né? Quanto que dá 70 vezes 7, né? Então, pôr lá na minha listinha, bom, cheguei, esse é o último perdão que eu dou. Não, não é isso. Jesus fala, se a vossa justiça não superar a dos fariseus ou dos escribas, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus, ele nos convida também a perdoar. Ele nos convida muito mais que com a sua palavra, com a sua própria vida. Jesus passou a sua vida perdoando. Já pensou, ele desde nenezinho já era perseguido. Quiseram matá-lo, Herodes e seus sequazes. Teve que fugir para o Egito. Depois, o desprezo dos chefes, dos sacerdotes, dos saduceus, dos fariseus. Depois também os seus próprios companheiros, né? Judas e São Pedro, que o desprezam.
No entanto, ele foi até as últimas consequências. Então ele nos ensina com a sua vida. A gente olha para o crucifixo, não é um enfeite na igreja, né? É um convite à misericórdia. Tendo amado os seus, amou-os até o fim, e desta maneira, entre aspas, desculpem, louca, né? Deu a sua vida por aqueles que o desprezavam. Então esta é a medida de Jesus, né? Eu não vos digo 7 mais 70, que transborde o vosso amor, que supere. Vos fez o mal, paguem com o bem. Ele fala, mas é difícil, né? E como é difícil. Eu digo de pessoa, como é difícil. A gente recebe uma palavra azeda, a gente, pode ser que na hora a gente não responda, mas ela fica lá, né? Aquela coisa, né? E a gente não vê, parece a oportunidade para, quem sabe, pagar com a mesma moeda, né? Chega o seu dia. Isso é próprio da nossa natureza, marcada pelo pecado. E Jesus, ele vem nos trazer essa novidade. Como às vezes é difícil, né? Às vezes a gente até perdoa quem está fora da nossa casa, né? O companheiro do trabalho fez alguma coisa, tá bom. Agora às vezes até dentro do nosso telhado, né? Como às vezes é difícil, né? A gente vai dormir remoendo o mal. Queridos irmãos e irmãs, o perdão é uma conquista, que não se mede só com o nosso esforço, mas sobretudo pela graça de Deus que foi derramada nos nossos corações. Jesus, ele nos convida a não fazer uma coisa extraordinária, que às vezes para nós perdão é uma coisa extraordinária. Me fez o mal, não pede, vai chegar ao seu dia. Mas ele nos pede justamente aquilo que deve ser o comum dos seus seguidores. Saberão que sois meus discípulos, se vos amardes, né? E a maior prova de amor que nós podemos dar a uma pessoa é justamente dar o perdão. Eu lembro que muitas pessoas já falam, padre, olha, eu consigo perdoar, mas eu não esqueço. E sabe qual que é a minha resposta? Ainda bem. Porque se estiver esquecendo muito, precisa tomar um remédio, fazer um tratamento, né, que está com algum problema de memória. O perdão vai além da memória, né? Eu sei que uma pessoa me fez um mal, mas eu vou justamente lutar para pagar-lhe com o bem. Isso é loucura para o mundo, mas não para os filhos de Deus. Agora, dia 1º de outubro, nós vamos celebrar a grande patrona das missões. Nós estamos ainda dentro da semana missionária, né? Santa Teresinha. A gente vê aquela santinha com flores, com crucifixo. Que lindinha, né? Parece que já nasceu um querubim. E ela escreveu na sua autobiografia, que ela escreveu por ordem da sua madre superiora, né? Como era difícil para ela, às vezes, o convívio com algumas irmãs lá do Carmelo, do convento. Sobretudo uma que a atormentou ela, desde que ela entrou no Carmelo, até o seu último suspiro, essa freira lhe fez o mal. Fala, padre, mas freira faz mal? Todos nós fazemos, padres, bispos, freiras, né? Todo mundo, cristãos, fiéis. Felizmente, nós somos marcados pelo pecado, mas nós podemos superar tudo isso. Diz que ela tinha vontade de esganar a freira que jogava água no rosto dela no tanque. Elas tinham um tancão assim, né? Comum, iam lavar roupa. E depois ela se perguntava, o que você veio fazer aqui? Né? Então ela se esforçou para fazer o bem para aquela freira. Essa freira uma vez pôs o pé para ela cair. Ela estava com o óleo, um potinho de barro com óleo, para pôr na lâmpada do Santíssimo. Essa freira ficou no corredor esperando, pôs o pé para esborrachar, e ainda chamou a madre, olha o que ela fez ainda, né?
Qual que não seria a nossa resposta? Né? Pelo menos dar um berro, né? E ela se esforçou, se contorceu lá dentro, mas não para ser boazinha diante da amada, mas para viver o Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados, né, a mostrar a novidade da boa nova do Evangelho ao mundo. E é no nosso cotidiano. Às vezes com aquela pessoa que me irrita, que eu não posso nem vê-la, né? É claro que a gente não precisa ser imprudente, né? Uma pessoa, sei que ela está me fazendo um mal, eu vou lá fazer amizadinha. Não precisa ser hipócrita, né? Mas ter essa liberdade do coração. Tem pessoas que nos fazem o mal, não é que a gente precisa ficar grudado. Jesus não está falando isso, mas Ele quer que a gente não fique levando esse peso, né? Que nos adoece em todos os sentidos. Vamos então pedir a Nossa Senhora, que ela é a mãe da misericórdia, e ela é nossa mãe, que ela nos ajude a viver o perdão, que a nossa vida não seja assim de qualquer jeito, vou levando como dá, né? Mas seja um propósito. Nós somos missionários, e a nossa missão maior é proclamar o amor misericordioso de Deus, que possamos viver a boa nova. Amém.